Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje teremos uma história muito legal, uma daquelas que eu acho muito bonitinha. E é a história de um santo que ficou conhecido como Santo da Alegria. Mas antes de fazermos a nossa viagem no tempo para conhecer mais essa pessoa incrível, eu já peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o meu canal, para que ele chegue a mais pessoas. Se você está vindo aqui ver os vídeos, mas ainda não se inscreveu, aproveita essa oportunidade, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. É de graça, você não paga nada e além do mais você não perde mais nenhuma história quando eu postar. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1515. Hoje conheceremos a história de um homem, um santo, que ele ficou conhecido como Santo da Alegria. Mas nós conheceremos a história real, a vida real desse homem real. E mais do que isso, é uma história riquíssima em detalhes, porque está tudo documentado. Já digo de antemão que esse homem era um italiano e haverá muitos nomes em italiano aqui. Portanto, me perdoem se eu falar algum nome errado. É que eu não falo italiano. Pelo menos a gente fala o português, né? Que dirá o italiano. Então, eu já peço a vocês que me perdoem. Mas levem em consideração todo o meu esforço para trazer essa linda história para vocês. Vamos conhecer então. Nosso personagem do dia é Filipe Neri. Filipe Neri, ele foi conhecido como o apóstolo de Roma e o Santo da Alegria. Foi um padre e santo católico. Nasceu em 21 de julho de 1515 em Florença, na Itália, que deve ser, por sinal, um lugar muito lindo. E faleceu em 26 de maio de 1595 em Roma, na Itália. Foi beatificado em 11 de maio de 1614 por Paulo V. Seu dia é celebrado em 26 de maio. Ele está enterrado em Santa Maria em Vallicella, em Roma. Filipe era filho de Francesco e Lucrézia. Ela faleceu quando Filipe ainda era criança. Ele teve duas irmãs menores, Caterina e Elisabetta, e um irmão, que morreu ainda muito pequeno. O seu pai alternava a profissão liberal com a de notário. Tinha grande amizade com os dominicanos e os frades no mosteiro de São Marcos, que seriam os que receberiam Filipe para muitos de seus ensinamentos religiosos. Filipe estudou humanidade e aos 16 anos foi enviado a ajudar nos negócios de um tio em San Germano, próximo de Monte Cassino. Raro, ele se retirava para orar numa pequena capela na montanha, que pertencia aos beneditinos do Monte Cassino. Aqui ele definiu a sua vocação e decidiu ir a Roma em 1533. De personalidade muito alegre e brincalhona, ficou conhecido como Santo da Alegria, devido a uma famosa frase dele: longe de mim o pecado e a tristeza. Aqui a Andy faz uma pausa para deixar para vocês uma missão. Vamos todos pegar essa frase do Santo da Alegria e trazer para nossa vida, longe de nós o pecado e a tristeza? Façamos dessa também a frase da nossa vida. Vamos à história agora. Filipe, como eu já havia dito, era filho de Francesco de Neri, que era um advogado. E a sua esposa, Lucrézia da Mociano, pertencia a uma família de nobres.
O Felipe, ele teve uma excelente educação. As primeiras lições ele recebeu dos frades de San Marco, que é um mosteiro muito famoso em Florença. É um mosteiro dominicano. Felipe gostava de sempre dizer que tudo o que ele aprendeu, todo o seu progresso, ele devia a dois desses frades, Zenóbio de Médici e Gervásio Mini. Em 1520, algo muito triste acontece. A mãe de Felipe faleceu e o pai se casa novamente com Alessandra de Michele Lenzi. Eles tiveram muita sorte com esse casamento, porque Alessandra gostava muito dos filhos do seu marido. Felipe ele recebe então a sua primeira educação ali com a família, mas depois ele é mandado para o convento de San Marco, que estava na época sob a direção do frade dominicano Girolamo Savonarola. E o mestre, quem realmente ensinava ali e cuidava da educação do Felipe, era Clemente. Felipe, ele teve uma infância saudável e feliz, uma criança normal. Quando ele tinha 8 anos, brigou com a irmã. Ele estava em um momento de reflexão e a sua irmã começou a perturbá-lo. E ele a atirou da escada. Em outra ocasião, ele viu um burro carregado de frutas e o burro parou para comer grama. Ele queria montar no burro, mas assim que ele se senta no burro, o burro começa a correr muito e o menino acaba caindo em um poço muito fundo. Os pais de Felipe correram para salvar o filho. Acharam até que ele tinha morrido, mas o pequeno Felipe não sofreu nenhum arranhão. Com 18 anos, Felipe então é mandado para viver com Rômulo, seu tio. Rômulo era um comerciante muito rico na cidade de San Germano, uma cidade napolitana, perto da base do Monte Cassino. Então, para poder ajudar nos negócios do tio, mas ele também tinha a esperança de que ele pudesse herdar a fortuna do tio. E ele rapidamente ganha a confiança e o carinho de Rômulo. Mas assim que ele chegar a San Germano, vai acontecer a sua conversão religiosa. A partir de então, ele não mais se importava com as coisas do mundo e decidiu, em 1533, que iria morar em Roma. Quando Felipe chega em Roma, ele se torna um tutor na casa de Galeotto Cátia, aristocrata florentino. Depois de 2 anos, ele começou a seguir seus próprios estudos, e isso durou um período de 3 anos. Mas ele fazia isso com a orientação dos agostinianos. Depois disso, ele vai começar seus trabalhos entre os doentes e os pobres. E por esse trabalho tão nobre é que mais tarde ele ganha o título de apóstolo de Roma. Ele também ajudava e orientava uma minoria muito mal vista na época, as prostitutas da cidade. Em 538, ele começa então o seu trabalho missionário doméstico. E esse trabalho o tornou muito famoso. Ele viajava por toda a cidade, sempre buscando oportunidades de conversar com as pessoas e levando conhecimento sobre muitos assuntos. Aos 17 anos, Felipe viveu em Roma, realizando esse trabalho nobre e maravilhoso, mas ele ainda nem pensava em se tornar padre. Por volta de 1544, ele conhece Inácio de Loyola, que também foi um santo que teve uma importante participação na Reforma Católica. Muitos dos discípulos de Filipe encontraram suas vocações na Sociedade Infantil de Jesus. Em 1548, com seu confessor Persiano Roça, Filipe fundou a Confraria da Santíssima Trindade de Peregrinos e Convalescentes. O objetivo principal era atender às necessidades dos milhares de peregrinos pobres que se reuniam em Roma, especialmente nos anos do jubileu. E também para aliviar os pacientes que recebiam alta dos hospitais, mas que ainda estavam fracos demais para trabalhar. Os membros se reuniam para orar na igreja de San Salvatore, em Campo. Em 1551, Filipe recebe todas as ordens menores e é então ordenado diácono
e finalmente sacerdote, em 23 de maio. Ele pensou em ir para a Índia como missionário, mas os seus amigos o convenceram a não fazer isso, pois eles viram que havia muito trabalho a ser feito em Roma. Então, ele se estabelece com alguns companheiros no Hospital de San Gerolamo della Carita. E nessa época, ele também começa, no ano de 1556 mais precisamente, um instituto com o qual seu nome está ligado, que é o Instituto do Oratório. A princípio, o que acontecia ali era uma série de reuniões noturnas em um salão, que era o oratório. E havia então orações, hinos e leituras das escrituras, dos padres da igreja e da martirologia, ou seja, a leitura dos livros litúrgicos, seguido por uma palestra ou discussão de alguma questão religiosa proposta para consideração. As seleções musicais foram chamadas de oratórios. Giovanni Palestrina foi um dos seguidores de Filipe e compôs música para os serviços. Giovanni Palestrina foi um importante compositor italiano da Renascença. O programa se desenvolveu e os membros da sociedade empreenderam vários tipos de trabalho missionário em Roma, principalmente a pregação de sermões em diferentes igrejas todas as noites. Uma ideia completamente nova na época. Às vezes conduzia excursões a outras igrejas, muitas vezes com música e um piquenique a caminho. Muito inovador para a época, né? Em 1553, Filipe começou uma tradição de fazer uma peregrinação de um dia a 7 igrejas. Começava na Basílica de São Pedro e terminava na Basílica de Santa Maria Maggiore. Ele e alguns amigos se reuniam antes do amanhecer e partiam em sua caminhada pelas 7 igrejas. A rua que liga a Basílica de São Paulo, fora dos muros, a San Sebastiano Fuori le Mura, ainda é chamada de Via delle Sette Chiese. As peregrinações, elas foram iniciadas para ser um contraponto ao comportamento estridente do carnaval. E as caminhadas se tornaram muito populares e começaram a atrair muitas pessoas. Em 1564, os florentinos solicitaram que Filipe deixasse San Gerolamo para supervisionar sua igreja recém-construída em Roma, San Giovanni di Fiorentini. Ele inicialmente relutou, ele não queria, mas com o consentimento do Papa Pio IV, ele aceitou e permaneceu no comando de San Gerolamo, onde os exercícios do oratório foram mantidos. Em 1574, os florentinos construíram um grande oratório, ou a sala de missão para a sociedade, próximo a San Giovanni, para poupar o cansaço da jornada diária e proporcionar um local de reunião mais conveniente. E a sede foi transferida para lá. À medida que a comunidade crescia e seu trabalho missionário aumentava, surgiu a necessidade de uma igreja inteiramente própria. Então, a pequena igreja paroquial de Santa Maria em Vallicella, que estava situada no meio de Roma, foi oferecida e foi aceita. O edifício, no entanto, não era grande o suficiente para o seu propósito. Então ele foi demolido e uma esplêndida igreja foi erguida no local. Imediatamente, após tomar posse de seus novos aposentos, Filipe organizou formalmente a permissão de uma bula papal em 15 de julho de 1575, uma comunidade de padres seculares, com o nome de Congregação do Oratório. A nova igreja foi consagrada no início de 1577. Ele foi, a princípio, eleito por um período de 3 anos, como era comum na época. Mas, em 1587, foi nomeado superior por toda a vida. No entanto, Filipe não tinha nenhuma ambição pessoal e ele nem desejava ser um superior geral sobre várias casas.
Ele desejava, na verdade, que todas as congregações formadas em seu modelo fora de Roma fossem autônomas e governassem a si mesmas. Filipe foi, sem dúvida, um dos santos mais bizarros da história da igreja. Tanto que ele foi chamado de o Santo da Alegria ou Bobo da Corte de Deus. Na minha opinião, ele era um cara muito bacana, feliz, bondoso, tentando ser positivo e ensinar isso aos outros. Um religioso muito à frente do seu tempo, livre de preconceitos. Essa é a minha opinião a respeito do Santo da Alegria. Ele era culto, criativo. Ele adorava incluir em seus discursos uma pitada de bom humor. Ele confessou com a mesma descrição e a mesma boa vontade pobres e ricos, príncipes e cardeais. Às vezes ele dava umas penitências meio bizarras, vamos concordar. Mas o que ele pensava? Que depois dele ter feito uma penitência constrangedora, o penitente não tentaria mais cometer o mesmo pecado. Existe um registro que conta que uma mulher que tinha o hábito de falar da vida dos outros foi ordenada pelo santo a depenar uma galinha morta na rua e depois recolher todas as penas levadas para longe. A mulher perguntou por quê, e ele respondeu que aquilo era como a sua boca ruim, que as suas palavras se espalharam por toda parte, mas elas não podiam mais ser reunidas. De uma maneira engraçada, ele lhe ensinou uma lição valiosa. Ele se ofereceu a todos generosamente e, acima de tudo, com um bom sorriso, tanto que foi definido pela comunidade da época como Pipo e o Buono. Tem a imagem que aquelas pessoas que o conheceram pessoalmente tinham dele e deixaram tudo registrado. Filipe Neri também adorava viver ao ar livre para se sentir mais em contato com Deus e suas criaturas. Ele adorava passar horas observando a paisagem romana no terraço do seu quartinho. Em San Girolamo, ele mantinha com ele um gatinho e um cachorro vermelho manchado de branco, chamado pelo santo de Capriccio, porque o cãozinho simplesmente decidiu que iria voltar para sua casa e sim morar no oratório de Pipo e o Buono. O santo também possuía alguns passarinhos que vagavam pela cidade durante o dia e à noite retornavam a Filipe, que cuidava deles e os alimentava, e pela manhã o acordavam com seu canto. Os ensinamentos de Filipe podem ser resumidos em 4 pontos: uma singular ternura para com os outros, a prevalência de mortificações espirituais, em particular mortificações contra a vaidade do corpo, alegria e bom humor para fortalecer as energias espirituais e psíquicas, e, finalmente, a simplicidade evangélica. Nas orações do seu oratório, Filipe adorava fazer pequenos trechos cantados, de modo a tornar a leitura do Evangelho mais agradável e, consequentemente, o encontro com Deus. Ele próprio adorava cantar alguns sonetos escritos por ele. Nos anos em que Filipe viveu em Roma, outro santo singular e alegre como ele, Felice da Cantalice, frade capuchinho, cumpriu sua missão a serviço do Evangelho. Os capuchinhos visitavam frequentemente a igreja de San Girolamo della Carita e depois iam para Chiesa Nova. Os dois brincavam, riam e cantavam juntos. Filipe e Felice eram grandes amigos, ligados por uma estreita união espiritual, além de brincalhões. Felice morreu em 30 de abril de 1587, 8 anos antes do seu grande amigo Filipe, que morreu em 1595. Filipe Neri costumava reunir em seu oratório não apenas os pobres, filhos das ruas, mas também jovens de famílias ricas e até filhos de príncipes. Entre eles estava Paolo, de 14 anos, filho do príncipe Fabrício, da família Máximo. Em 16 de março de 1583,
o menino, após uma longa doença, morreu. O padre Felipe, que queria ajudá-lo nos últimos momentos, chegou tarde demais. O que ele pôde fazer foi se reunir em oração. Mas depois de alguns minutos, em meio ao espanto geral, ele chamou o garoto, como se quisesse acordá-lo do sono. Paolo abriu os olhos e começou a conversar com o santo. A certa altura, Felipe perguntou se ele havia morrido de bom grado, e ele respondeu que sim, porque ele alcançaria sua irmã e mãe no céu. Então vá em paz, exclamou o padre, quando o menino fechou os olhos, e seja abençoado e ore a Deus por mim. Então, como narram os testemunhos da época, relatados no processo de canonização do santo, Paolo imediatamente retornou de novo para morrer. Em 1564, o Papa Pio IV pediu a Filipe Neri que assumisse a responsabilidade da Igreja de São João dos Florentinos. Foram então ordenados 3 de seus discípulos. Os religiosos viviam e oravam em comunidade sob a direção de Filipe. Filipe e seus colaboradores, com beneplácito do Papa Gregório XIII, adquiriram em 1575 sua própria igreja, Santa Maria em Valicella, que estava quase em ruínas e era muito pequena. Quando então eles decidiram demoli-la e construir uma maior, que é chamada de Igreja Nova. O Papa aprovou formalmente a congregação do oratório. Era a única em que os sacerdotes, sendo seculares, viviam em comunidade mesmo sem votos. Os membros mantinham suas propriedades, mas deveriam contribuir para as despesas da comunidade. Os que quisessem fazer votos estavam livres para deixar a congregação e unir-se a uma ordem religiosa. O instituto tinha como fim a oração, a pregação e a administração dos sacramentos. A aprovação formal e final dos estatutos da congregação ocorreu somente 17 anos após a morte dele, em 1612. Filipe Neri, ele era contraditório. Ele combinava venerações populares com piedade intensamente individual. Ele se envolveu profundamente com a hierarquia da igreja, enquanto procurava reformar uma Roma corrupta e um clero indiferente. Ele possuía um senso de humor divertido, combinado com uma sagacidade astuta. Ele combinou um temperamento alegre, mas cristão, melancólico, e levou esse espírito por toda a vida. Um coração alegre é mais facilmente aperfeiçoado do que um abatido. Esse era o segredo da popularidade de Filipe e de seu lugar no folclore dos pobres romanos. Muitos milagres foram atribuídos a ele. Quando seu corpo foi examinado após a morte, constatou-se que 2 costelas haviam sido quebradas, o que era atribuído à expansão de seu coração enquanto ele orava fervorosamente. Bento XIV, que reorganizou as regras de canonização, decidiu que o coração aumentado de Filipe foi causado por um aneurisma. Mas chegou-se à conclusão séculos mais tarde que isso era algo em parte natural e em parte sobrenatural. A de prática foi a marca especial que distinguiu sua forma de piedade. Ele se parecia com outros homens. Ele era definitivamente um cavalheiro moderno, de cortesia escrupulosa, alegria esportiva, familiarizado com o que estava acontecendo no mundo, interessando-se realmente por ele, fornecendo e obtendo informações muito bem vestidas, com um senso comum, perspicaz, sempre vivo sobre ele, em uma sala moderna com modernidade. Móveis simples, é verdade, mas sem sinais de pobreza. Em uma palavra, com toda facilidade, a graciosidade, o polimento de um cavalheiro moderno de bom nascimento, realizações consideráveis e amplo conhecimento. Com
Consequentemente, Filipe estava pronto para atender às necessidades da sua época, em uma extensão e de uma maneira que nem mesmo os versáteis jesuítas, que desejavam alistá-lo em sua companhia, porque eram rivais, e embora fosse um padre italiano e chefe de uma nova ordem religiosa, sua genialidade era totalmente monástica e não mediativa. Pregação frequente e popular, oração não convencional e devoção fervorosa. Filipe orou: "Deixe-me terminar hoje, e não terei medo amanhã." Filipe não teve dificuldades em relação ao ensino de sua igreja. Seu grande mérito foi o tato instintivo, que lhe mostrou que o sistema de monasticismo nunca poderia ser o fermento da vida secular no mundo de seus dias, mas que algo mais caseiro, simples e cotidiano era necessário para os novos tempos que surgiam. Filipe morreu no final do dia 25 de maio de 1595, festa de Corpus Christi naquele ano, depois de passar o dia ouvindo confissões e recebendo visitantes. Por volta da meia-noite, ele começou a hemorragia e Barônio leu as preces de louvor sobre ele. Barônio pediu que abençoasse seus filhos espirituais antes de morrer, e embora ele não pudesse mais falar, os abençoou com o sinal da cruz e morreu. Filipe Neri foi beatificado por Paulo V em 1615 e canonizado pelo Papa Gregório XV em 1622. Seu memorial é comemorado em 26 de maio. Seu corpo é venerado na Nova Igreja, em Roma. Filipe é uma das figuras influentes da Contra-Reforma e é conhecido por converter em santidade pessoal muitas das pessoas influentes da própria Igreja. Os últimos anos de sua vida foram marcados, infelizmente, em ele estar doente e se recuperar. E em 12 de maio de 1595, o cardeal Barônio, que havia sucedido ele como superior, ministrou-lhe os últimos sacramentos. Ele morre, então, em 26 de maio, aos 79 anos. E essa foi a história de hoje. A história de mais um santo. Tem muitos inscritos no canal que gostam de conhecer as histórias dos santos. E como eu procuro atender a todos, trouxe mais essa. Uma história muito bonita de uma pessoa controversa, mas uma pessoa que exalava alegria, amor à vida, amor às pessoas. Uma pessoa realmente admirável. Para um ser humano, uma pessoa, um homem tão incrível como esse, sem admirar. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se vocês gostaram, comentem muito aí. Se vocês já conheciam a história do Santo da Alegria, se conheciam, deixem as suas impressões. Se não conheciam, comentem o que vocês sentiram e se gostaram de conhecer. Deixa um likezinho para me ajudar. Se inscrevam no canal, voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!